Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um episódio do Leste Conexão. Gente, não esqueçam, ir lá no Leste Empreendedor, começa a seguir as redes sociais, tá? Vou falar com pausa para você poder, vai no Instagram, você vai depois lá no YouTube, você sabia que pode seguir também lá no Spotify? Nós também estamos no Spotify, tá? E já temos Leste Conexão, no total já são 12 episódios. Então, com esse aqui, o 13º. E aí nós vamos também para os outros podcasts que vocês já sabem. Vocês estão seguindo lá, então vocês já têm noção já dos outros podcasts que a gente tem, né? E hoje estamos num podcast especial. Estamos num podcast diferente. Nós estamos aqui no Leste Conexão. Vamos falar com algumas empresárias que vocês vão ver. Não esqueçam, tá? Depois de seguir, elas vão passar o Instagram delas, vão passar todas as redes sociais, vocês vão seguir também, tá? Então, aproveitando para poder explicar como é que funciona, né? O público já sabe, mas eu vou explicar para vocês. Eu vou pedir para cada uma se apresentar. Vocês já podem começando se apresentando, contando a história de vocês, depois começando da trajetória e da parte profissional até os dias de hoje. Não fiquem preocupadas com relação ao tempo, tá? Então já podem ir direto depois que cada uma se apresentar, contar sua trajetória. A gente começa com algumas perguntas, tá bom? Então vamos começar com você, Dorian. Tá, perfeito. Então, quero começar já agradecendo. Não posso deixar de agradecer essa oportunidade. Obrigada ao Pedro e toda a equipe do Leste Conexão. Toda a equipe do Leste Empreendedor, por essa oportunidade de estar aqui no podcast e poder ter essa oportunidade de falar sobre a minha empresa, sobre a minha trajetória, minha jornada. Então, isso é muito importante. Está sendo minha primeira vez em um podcast. Então, é lógico que isso é um momento de muita comemoração. Mas nos dias de hoje, né? Estar no podcast é algo muito grande para nós, empresários. Então, muito obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada a toda a equipe. E meu nome é Lúrian, eu sou arquiteta, mas como você falou que é para falar desde o início, contar a minha história, falar sobre minha trajetória, então vamos lá. No início, quando eu era adolescente, mais ou menos, eu comecei minha carreira como empreendedora. Na época eu nem tinha noção do que era isso. Eu trabalhava como fotógrafa, tirava fotos de eventos, de ensaios de gestantes, fiz 15 anos, aniversário, fotos simples mesmo, né? Pra época, eu era adolescente, hoje tenho 31 anos, então tenho um tempinho nisso e era mesmo porque eu queria trabalhar. E desde o início eu não me via no emprego tradicional. Eu cresci numa família normal, padrão, nasci aqui em Niterói mesmo, então a minha família sempre foi naquele, como eu posso dizer, simples mesmo, não tão humilde, mas que sempre trabalhou bastante. E meu pai é empresário, meu avô era comerciante, então já tinha essa coisa da minha família mesmo estar no empreendedorismo, por mais que eu não tivesse noção do que era ser empreendedor. E eu via minha mãe também trabalhando no emprego normal, de carteira assinada, saindo 6 da manhã para trabalhar e voltando 8 da noite. E aí eu pensava, eu não quero isso. Não, por mais que eu não soubesse que era CLT, na época eu não tinha muito dessa noção, mas eu sabia que eu não queria esse emprego tradicional, um emprego comum. Então, desde quando eu estava ainda no final ali do ensino médio, eu comecei a atuar como fotógrafa, como eu falei. Não atuo mais hoje eu sou arquiteta. Mas... E nessa época eu gostava muito, sempre gostei de arte, de fotografia, de imagem, edição de vídeo, coisas mais artísticas. Então, como eu estava no período mais ou menos no final do ensino médio, eu queria cursar cinema. Meu sonho, na época, era ser cineasta e, enfim, estar ligada nas artes. Eu gostava muito disso, até hoje gosto bastante. Mas prestei o vestibular, porém não fui aprovada no curso de cinema que eu queria. Mas eu ganhei uma oportunidade de uma bolsa no curso de design de interiores. Como eu queria cursar alguma coisa, não queria ficar parada, então decidi entrar nesse curso. De fato, fui fazer o curso. Gente, eu me apaixonei pelo curso de design. Eu vi que cheguei a cursar mais ou menos 1 ano, se não me engano, e eu vi que eu conseguia mudar a vida das pessoas através daquilo. Esse espaço que nós estamos, nossa casa, todos os espaços, nós vivemos dentro de espaços construídos, dentro de 4 paredes. Então, a forma
que essas 4 paredes estão decoradas, estão iluminadas, o material do nosso piso, o que está no teto, tudo isso influencia no nosso humor. Então, naquela época, eu não sabia o que isso queria dizer, mas eu sabia que tinha algo ali. Então, para mim, isso tudo sempre foi muito artístico. Até estava conversando contigo sobre a cor da parede. A cor da parede, se ela vai ser mais acinzentada, se ela vai ser mais pro bege, isso muda a sua percepção de como você vai tocar a sua vida. Por mais que você não perceba, inconscientemente, isso tem muito a ver. Enfim, cursei esse início de design de interiores, fiquei apaixonadíssima pelo curso. Pensei, quero arquitetura, quero mais, né? Eu estava com essa sede de conhecimento. Então, prestei o vestibular para arquitetura, consegui uma bolsa também de 100% no curso de arquitetura e fui cursar. Eu era aquela aluna nerd, que eu comi o curso, eu gostei muito mesmo de tudo, porém eu não tinha ainda aquela veia, estava sem aquela veia empreendedora, sabe? Nessa época eu já não estava mais fazendo fotos e tinha essa oportunidade de viver somente fazendo faculdade, então me dediquei àquilo, por essa oportunidade que meus pais me deram. Só que chegou uma época que eu queria fazer estágio. Todo mundo estava estagiando, mas eu não estava conseguindo fazer um estágio. Não, estava um período meio caótico, assim, para conseguir estágio na área. E eu comecei a empreender no ramo de open bar, de drinks. Eu e meu namorado, nós abrimos uma empresa de drinks lá em 2016, se não me engano, e começamos a empreender nesse ramo. E foi um sucesso, até hoje a empresa está ativa, a empresa funciona, acontece, paramos por um tempo, por outros motivos, mas a empresa funciona e desde aquela época sempre foi assim, de aparecer uma oportunidade, vou lá e faço. Uma outra foto que aparecia, e às vezes algo relacionado a design, uma edição, eu ia e fazia também, mas sempre naquela de não querer muito ter o emprego tradicional, eu sempre tinha isso em mente. E aí, seguindo então na trajetória, cursei, fiz todo o curso de arquitetura. Quando chegou a pandemia, foi na época que eu estava ali na finalização, fazendo meu TCC, dei uma pausa nisso. Nessa época de pandemia, investimos muito no ramo do open bar, no ramo também do delivery. Nessa época da pandemia, abrimos um delivery de drinks. Isso faz parte da minha trajetória, foi um momento muito legal. Porém, quando a pandemia estava ali finalizando, eu também acabei o curso de arquitetura e pensei, ok, quero atuar como arquiteta, quero seguir o que eu sempre fui apaixonada, o que eu amo, transformar a vida através da arquitetura, mudar os espaços, mudar a vida das pessoas através disso. Só que eu não comecei meu escritório desde já. Eu fiquei naquela eu não tinha ainda coragem, nem me sentia tendo bagagem. Por quê? O que a gente aprende na faculdade de arquitetura? A desenhar, a fazer projeto, a gente aprende a ser arquiteto, a gente não aprende a ser empresário. Então, eu ainda não me sentia pronta, porque eu aprendi aquela parte técnica, mas e aí? E quando você se joga? Isso acontece com muitas carreiras, posso dizer praticamente todas. Então, eu não sabia gestão, eu não sabia financeiro, eu não sabia absolutamente nada, eu só sabia, fazer projetos. Então, fui trabalhar para outras pessoas, trabalhei em outros escritórios, trabalhei também com engenharia, enfim, tive uma gama de oportunidades. Se eu for falar, eu não vou falar tanto, senão eu vou ficar aqui 1 hora falando sobre cada trabalho, cada projeto que eu fiz. Mas tive essa oportunidade de trabalhar em outros lugares, trabalhei com engenharia, com obra, com interiores, enfim, tenho um portfólio muito grande de projetos, de vários tipos de projetos diferenciados. Então, passei 2 anos trabalhando no escritório de interiores, na cidade de Niterói, até que eu comecei a me sentir, sabe, aquele desejo que está no seu coração de quero seguir o meu sonho, quero seguir o meu propósito, quero mais. Eu comecei a pensar muito nisso de propósito, de quero entregar mais de mim para os clientes, eu quero ter os meus próprios clientes. Então, foi aí que, desde a faculdade, eu sempre tive uma amiga chamada Thaís, que hoje é a minha sócia na Coabitar Arquitetura. Então, surgiu a oportunidade de fazer um projeto grande. Então, nós já fazíamos todos os projetos da faculdade, nós fazíamos juntas, eu e a Thaís. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer esse projeto, normalmente quando um arquiteto se forma, ele faz projeto de cozinha, faz projeto de banheiro, faz uns projetos menores. Surgiu a oportunidade de fazer um projeto de um prédio. E sim, nosso primeiro projeto juntas, primeiro projeto do escritório, foi um edifício residencial, 10 pavimentos, e encaramos.
encaramos, nos saímos bem, deu tudo certo. Hoje o edifício está de pé, está terminando a construção. E desde então, seguimos com o nosso escritório. Nessa época, a gente ainda trabalhava tanto para a gente, conforme muitos empresários ainda fazem. Trabalham para suas próprias empresas e também para outras pessoas. No ano passado, que eu e a Thaís decidimos focar 100% no nosso escritório. Hoje, nosso escritório se chama Coabitar, é a Coabitar Arquitetura, e a gente sempre teve muito em mente de ter propósito. A gente não queria simplesmente fazer um projeto por fazer ali umas 4 paredes, simplesmente o que o cliente quer. Fazemos sim o que o cliente quer, só que gostamos de dar significados. Por exemplo, você vai fazer a sua clínica. Me conta mais. Por que você vai fazer a sua clínica? Para quem? Quem é o seu público-alvo? O que você quer transmitir? O que você quer sentir? O que você quer que o seu cliente sinta quando vai entrar no seu consultório? O quê? Nós somos muito apaixonados por dar significados aos espaços. Então, é o que nós falamos, né? Tudo tem que ter um porquê. Então, se você vai fazer a sua casa, quem vai morar na sua casa? O que você faz? A sua rotina, tem algo que você quer mudar? Por exemplo, você quer ter o hábito de correr, quer ter o hábito de praticar atividade física. Então, o que podemos fazer na sua casa para facilitar esse seu hábito? Ou se você tem insônia, o que podemos fazer na iluminação para facilitar para melhorar a questão da sua insônia? Então, temos muitas técnicas, estratégias que estudamos. Hoje somos pós-graduadas em neuroarquitetura, ou seja, neurociência e também psicologia aplicada à arquitetura. Então, tem diversas técnicas de cor, iluminação, materiais, formas que vamos aplicar os materiais para, como posso dizer, facilitar hábitos, facilitar a rotina. E, inclusive, no questão de comercial, né, projetos comerciais, conseguimos atrair clientes. Enfim, diversas técnicas que conseguimos fazer por causa dos projetos. Por isso que somos tão apaixonados pela arquitetura, o tanto que é responsável. Nós somos muito responsáveis pela forma que a pessoa vai viver ali. Se ela vai estar bem, se vai estar mal, a iluminação, enfim. É uma responsabilidade muito grande. E isso encanta muito a gente. Então, esse é um pouquinho da trajetória. Hoje a Coabitar tem 2 anos. 1 ano oficialmente. E somos muito apaixonados pelo que fazemos. Hoje atuamos em Niterói e também no Rio de Janeiro. Perdão. Atuamos em Niterói, no Rio, na cidade de Goiás, por toda Goiás. E o nosso foco de expandir para todo o Brasil. Muito bom. Lidiane? Boa noite, primeiramente. Meu nome é Lidiane. Desde já quero também agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou especialista em loiro, tenho um salão de beleza desde 2009. Iniciei aí com 14 anos. Desde criança eu já sempre gostei de cabelo, de penteado, de desfile, dessa coisa mais de beleza. Daí, então, com 14 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar no salão de uma amiga da minha mãe. E lá foi onde eu aprendi muito. Desde 14 anos estou aí. Eu sou de Fortaleza, moro no Rio, vai fazer 12 anos. Minha esposa é daqui. E cheguei aqui no Rio, tive a oportunidade de trabalhar em um salão, porque o que tinha na minha cabeça, né? Eu tenho que conhecer como que é o trabalho lá primeiro, para mim saber como que as coisas funcionam, para mim colocar o meu. Eu não posso simplesmente chegar sem saber preço, sem saber de nada. E fiz exatamente assim. Trabalhei 2 anos em um salão. Aí comecei na minha casa. Da minha casa abri um salão bem grande. De lá a gente foi prosperando, Deus foi abençoando, a gente foi para um outro lugar. E estamos aí, fomos ficando conhecidos, né? A gente é bem conhecido ali em São Gonçalo, na parte ali do centro de São Gonçalo. Somos especialistas em loiro e mega hair. Já estamos aqui mais ou menos uns 8 anos com o nosso salão. Já tentamos também abrir em Itaipuaçu. Ficamos lá 2 anos, mas aí eu engravidei, tive minha bebê ficou internada e tudo foi uma reviravolta, resumindo, né? Foi uma reviravolta porque a gente se planejou de uma forma e foi de outra, Deus quis de outra forma, mas graças a Deus tudo se organizou. Hoje minha bebê tá bem, a gente tá no salão lá. Fechamos em Itaipuaçu,
o nosso foco, eu costumo falar que eu acho que Deus me colocou ali em São Gonçalo, porque eu tento sair de São Gonçalo, mas, gente, pelo amor de Deus, não tem como sair de São Gonçalo. São Gonçalo, eu acho que Deus, você vai ficar aqui, não vai sair daqui. Porque a gente também já abriu aqui em Niterói, fechou e ficamos só em São Gonçalo. Voltamos para São Gonçalo. E é mais ou menos isso. Eu acho que esse negócio de transformação, né? Essa fase aí da gente de transformação serviu muito, tanto para mim, né? Para minha família também, que foi muito bom também, tudo que... Eu costumo dizer que Deus me reconstruiu, Deus me quebrou para me reconstruir, e a gente está aí. Eu amo o que eu faço, pelo simples fato de... Desde pequena não tenho, eu estudei alguma coisa, eu nunca estudei nada. Eu sempre estudei só cabelo, não tenho como falar de outra profissão, porque o que eu sempre estudei foi cabelo mesmo. A gente o tempo vai passando, as coisas novas vai chegando, a gente vai se atualizando também. Mas é algo que eu amo, que eu pretendo levar aí até onde Deus permitir, que é os loiros, né? Que eu amo trabalhar com loiro, é o que eu sei fazer, é o que eu entrego de melhor. E cuidar, né? Que eu costumo dizer que não é somente, você vai fazer um cabelo. Não é só aquela entrega, é você chegar com amor, é você fazer aquilo com amor. É você escutar, porque todo dia a gente escuta muitas histórias diferentes. Às vezes a cliente está ali, às vezes ela vai para fazer uma escova... Ela quer conversar, vai fazer uma escova só para conversar, desabafar. E você tem que estar com o coração aberto, você tem que estar ali. Não interessa se você está com problema, você tem que estar ali sorrindo e contente e escutando e às vezes dando tua opinião quando necessária, né? E cuidando com amor da pessoa, né? E eu creio que a gente vai permanecer por muitos anos, porque toda a minha entrega até hoje... Não é só sobre cabelo, é sobre amor também, a minha profissão. Minhas clientes que estão aí desde o início comigo aqui no Rio, elas costumam falar isso, né? Que Deus te abençoe, que tudo que você faz dê certo. Porque elas sabem do amor que eu tenho pelo que eu faço. Hoje eu tenho um funcionário que já está comigo também há 8 anos, tem outra que está com 4, tem outra que vai fazer 3. Então é uma equipe antiga, mas é uma equipe que sabe a forma que eu gosto de trabalhar, a forma que eu gosto de entregar. E eu costumo falar que é sobre isso, né? Eu acho que o sucesso é você permanecer no mercado tão competitivo que hoje em dia é muita gente fazendo a mesma coisa. Eu acho que você está aí 10, 15, 20 anos no mercado. Gente, você não está para brincadeira. Você veio mesmo para dar o seu melhor, para entregar o seu melhor. E eu acho que o sucesso é isso. Você atendeu uma cliente que você atendeu há 8 anos atrás e ela está na tua cadeira hoje. Eu acho que, para mim, basicamente o sucesso se resume a isso também. E estamos aí, até onde Deus quiser. Mais ou menos isso. Que bom. Agora, Gleice. Boa noite, Pedro. Boa noite, meninas. Eu me chamo Gleice Santos, sou psicóloga e vou contar, né, um pouquinho da minha trajetória como pessoa, como profissional. Mas antes de tudo eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, no podcast. Como a Lurian falou, para a nossa carreira profissional é uma oportunidade muito grande, que na verdade vem sendo portas abertas desde o Leste Empreendedor. Então sou muito grata por estar aqui hoje com vocês. E contando um pouquinho da minha trajetória, eu digo que a psicologia me escolheu antes mesmo de eu saber qual seria a minha vocação. A minha mãe, ela passou por um momento muito difícil quando ela perdeu a minha avó e ela entrou num processo de luto. E ali a gente olhava e via uma situação que parecia não ter saída. E eu, preocupada de como a gente iria lidar com aquela situação, eu ainda não conhecia a psicologia e a minha mãe foi encaminhada para fazer terapia. E quando ela começou o processo terapêutico dela, eu pude ver como ela estava ali naquele momento saindo daquela situação ao qual ela vivenciou. E mais do que isso, né, foi como a terapia foi transformador. E o que mais me intrigou foi descobrir que o processo do luto não era somente pela perda da minha mãe, mas da perda da mãe dela, né, no caso, da minha avó. Mas o processo do luto dela foi por
sentimentos, emoções, traumas, muitas coisas que estavam silenciadas há muito tempo. E ver o quanto a terapia, ela auxiliou nesse processo dela descobrir, né, essas questões que estavam ali guardadas, que foram silenciadas, e ela conseguir sair daquela situação foi o que me motivou a procurar, a conhecer mais da psicologia. E aí decidi começar a faculdade e desde então eu entendo que o meu propósito com a psicologia é trabalhar com mulheres, que é o que eu mais amo fazer. Ajudar essas mulheres a saírem muitas das vezes de uma posição onde elas estão, de uma posição de silêncio, porque nós mulheres que estamos aqui, que somos empreendedoras, né? E temos a nossa família, filhos, são vários papéis que a gente exerce e muitas das vezes a gente silencia, né, as nossas dores, silencia o nosso cansaço, silencia as nossas emoções. E quando a gente consegue ter ciência disso, quando a gente consegue entender a importância, né, de fazer terapia, de cuidar da nossa saúde mental, as outras áreas da nossa vida parece que vão alinhando ali. E mais saudável, né? Então, foi assim que eu decidi entrar para a psicologia. E hoje eu sou psicóloga clínica. Mas antes de entrar, né, como psicóloga clínica e me descobrir como empreendedora, eu trabalhava de CLT durante 12 anos. E aí eu engravidei. Eu amava trabalhar nessa empresa, eu gostava do que eu fazia, tinha uma estabilidade financeira, mas eu engravidei e decidi viver a maternidade, né? De fato, a minha mãe também já não tinha tanta saúde para poder estar me auxiliando, cuidando da minha filha. E aí eu decidi, não, eu vou sair do meu trabalho e eu realmente vou me dedicar até minha filha fazer 1 ano de idade à maternidade. Só que nesse tempo, eu não vivi somente a maternidade, né? Como a Lidiane falou, né? A gente que é mãe, você não dorme às vezes de madrugada. Então, eu aproveitava as madrugadas para poder estudar. Falei, gente, eu vou fazer o quê, né? Essas madrugadas acordadas aqui, eu vou estudar. Por quê? Porque eu fiquei muito tempo na CLT, foi o meu primeiro emprego. E depois eu teria que viver somente da clínica, que era algo que na faculdade eu tinha pavor, eu tinha medo, porque é algo que não te dá uma segurança, né? E aí eu falei, não, então eu vou estudar, porque quando eu realmente decidi viver somente da clínica, eu preciso entender como funciona, porque a faculdade, ela não ensina a gente a empreender. E aí eu comecei a fazer algumas mentorias, comecei a entender como funcionava o mercado digital, como era a questão do posicionamento, como eu queria me posicionar ali na internet, os clientes que eu queria atender, qual era o meu público, o que eu queria fazer. E aí, de fato, eu entendi que era muito além só da clínica, né? Eu amo ver a transformação de mulheres, eu amo ver quando uma mulher chega, seja no meu consultório, seja na mentoria, e ela muitas das vezes nem reconhece o potencial que ela tem. E eu escuto a frase assim, nossa, Gleice, mas cara, que incrível isso que você fez, que legal, nossa, você é demais. Eu falo, não sou eu que sou demais. Você que é, porque eu só estou mostrando para você aqui o seu potencial de uma forma que talvez nem você consiga enxergar. E eu realmente testei primeiro, eu nunca quis viver muito no raso, porque hoje é tudo muito comum, todo mundo faz do mesmo, e eu queria realmente que fosse algo diferente, que tivesse propósito naquilo que eu fosse entregar para as pessoas que escolhem tanto fazer terapia comigo, como escolhem passar de alguma forma pela minha vida. E aí eu realmente saí da CLT, estudei muito durante esse 1 ano e decidi viver da psicologia clínica. E aí eu criei o meu consultório digital, onde hoje eu atendo os meus pacientes e também hoje eu tenho começado a parte também da mentoria. Agora eu tenho, junto com uma parceria com uma psicóloga amiga minha de faculdade, que é Viviane Castro, que é o Conexão Psis Empresárias, onde a gente faz esse movimento de estar reunindo mulheres e ajudando não só a entender a parte da saúde mental, mas também a parte do empreender com saúde mental, para que ela tenha um negócio sustentável, né? E hoje é assim que eu transformo a minha vida, transformo a vida das pessoas que passam pelo meu caminho. Muito bom, meninas. Muito bom conhecer a história de cada uma de vocês, né? Um pedacinho da história. E o Leste Conexão, a gente gosta por causa disso, porque acho que vocês já passaram, não sei se chegaram a passar, passaram, né? Também quem acompanha, né, vê os eventos que a gente faz, que é contando suas histórias, e aí depois a gente aqui, de uma forma gravada também aqui na mesa, né? Então,
Mas aqui a gente deixa registrado justamente para que outras mulheres possam conhecer essa história, a história de vocês. Porque tem gente que acha que de repente vai chamar uma pessoa que tem mais influência, que é mais conhecida e que a história dela pode ser que seja mais interessante, a gente sabe que não. Então, quem já conheceu o Leste Conexão, já estamos com diversos episódios, quem já participou dos eventos e viram que provavelmente vocês devem ter se conectado com algumas mulheres que devem ter visto e falado assim, gente, que isso? Nossa, olha, a história é parecida com a minha. E aí, inclusive, eu estava falando com a Lurian hoje, né, que esse fato de você utilizar e contar a sua história, ao invés de contar a sua parte profissional, você se conecta muito mais se você fosse só numa rodada de negócio falar sobre o seu negócio. Porque muita gente fala, tá, eu trabalho com isso e aquilo, sou isso, e tá, pronto, beleza. Agora, não, olha só, comecei com 16 anos, comecei a empreender, fui pra rua, fiz isso, fiz aquilo, saía da faculdade 10 horas da noite, depois eu chegava em casa 1h da manhã para acordar no outro dia 5 para trabalhar, e aí você fala, caramba, olha, tem outra pessoa que é assim. E aí, isso daí se conecta até muito mais do que essas histórias que você vê em redes sociais, tudo que você bonito, vê que é tudo muito bonito, e fala assim, e isso daí traz, né, a gente tem a Gleice aqui, muita gente que, tipo assim, nossa, minha história não... E que eu ouço, né, não, minha história não é muito bacana. Aí eu falo, não, eu não tenho nenhuma história de sucesso. Muitas vezes, quando eu chamo para palestrar, né, muitas se interrompem ali na mesma hora de... Cara, não, eu não tenho nada para poder contar. Eu falei assim, eu tenho certeza que você tem e não vai ser só 10 minutos, inclusive. Pode ter certeza que você tem uma história foda, como todas as outras também possuem uma história foda. A gente ouviu aqui, né? Tem muita gente que você pode ver que tá lá em cima, que a gente mesmo, né, pelo Instagram, colocamos a pessoa lá em cima, no topo, porque ela é verificada, tem mais de 10 mil seguidores, que não sei o quê. E acho que essa pessoa nunca passou por nada. Não que todo mundo tenha passado por problemas, mas acho que essa pessoa não teve uma história que não deu muito de si para estar ali. Nada é tão fácil assim. Não é do nada que 10 mil seguidores aparecem organicamente. Mas a gente esquece de ver o que tem nos bastidores dessa pessoa que tem um perfil verificado e 10 mil seguidores. Total. Tem a história de uma menina que ela, inclusive, ela compartilhou. Então eu posso falar o nome dela, né? Que é a Rayane Guarani, que também faz parte do Leste, que depois vocês vão conhecer. Cara, tem uma foto dela que ela publicou que logo quando ela teve a filha dela, e aí ela é na InDesign, né? Ela lá fazendo unha com uma mão e dando de mamar com a outra. E aí você fica assim, tipo assim, caramba, e lá, sabe, trabalhando como assim, uma admiração total por ela, assim, que todas que conhecem a história dela, inclusive, né? E como muitas outras também, mulheres que como eu falei, tiveram que acordar cedo para ir trabalhar e correndo para a faculdade, e aí de repente você trabalhava no Rio e aí tinha que vir para cá, ou então você empreendia vendendo alguma coisa, e aí quando você ia dormir 1h da manhã para no outro dia acordar às 5, e aí final de semana todo mundo achando que não, vou curtir, não, porque tinha que estudar, e aí, ou então tinha que trabalhar, ou então tinha que, sei lá, ajudar seu companheiro ali também, porque estava ali ralando. Então, a história que, desde que eu comecei esse projeto, as histórias que eu fui vendo das mulheres, do quanto que o empreendedorismo, e no caso o empreendedorismo feminino, é uma potência quando a gente fala sobre resiliência, quando a gente fala até mesmo de resistência. Porque o número, inclusive você deve saber, né, com certeza, que o número maior de
de homens que se matam, né? Que se suicidam. Quer dizer, no caso, o maior número de pessoas que se matam hoje são homens. E eu fiquei curioso, assim, de tipo assim... Ué, gente, mas por que isso? Né? Justamente porque colocam a mulher, às vezes, como a parte mais frágil, mas não olham o quanto que vocês acabam resistindo, né? Sim. Acabam tendo que estando ali. Eu conto isso em alguns eventos, inclusive, que na minha vida inteira, em todos os momentos da minha vida, foi sempre uma mulher que me salvou. Isso eu estou te falando de família e sempre, toda vez que eu olhava assim, eu falei assim, gente, olha só, quando eu tava na merda, quem me salvou foi uma mulher. Que legal. Isso daí a gente não olha e muita gente acaba não vendo essa parte, né? Mas aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu quero perguntar a vocês. Vocês acham que o empreendedorismo escolheu vocês ou vocês escolheram o empreendedorismo? Bom, Pedro, eu costumo dizer que nós, como mulheres, né, nós temos diversos desafios e diversos papéis na nossa vida, mas a gente precisa aprender a respeitar as nossas estações, né? E quando essa estação for um momento difícil, como eu passei na questão da maternidade e diversas mulheres com outras questões da sua vida, eu digo que a gente precisa aproveitar essas estações para aprender no processo. E quando você, mesmo diante de todos os desafios, você se coloca à disposição de aprender no processo, você se prepara para quando a oportunidade chegar. E eu acho que é isso, empreender... Eu acho que a gente já nasce, né, com isso, como a Lúria falou ali, ela desde sempre, né, vem sido motivada, mas, ao meu ver, nós vimos também muitas mulheres como mães, nossas avós, que viveram uma vida de muita dependência. E a mulher hoje, ela quer essa autonomia. E na verdade, muitas das vezes, isso está silenciado nela. O potencial que ela tem para empreender, o potencial que ela tem para avançar. E quando ela descobre isso... Nada mais para essa mulher. E nós viemos também de uma geração, acho que posso dizer assim, de empresários, empreendedores, mulheres, com muita comparação. A gente se compara muito, ela é melhor do que eu, então eu sou melhor do que ela. Tem muita competitividade. E o homem, não vejo tanto isso. O homem empresário, o homem empreendedor... Não vejo tanta quanto mulheres. Eu acho que é muito rede social, né, também. Igual, tipo assim, a gente tá sempre buscando. Ai, por que fulano começou agora e tá fazendo mais sucesso do que eu, que já tô aí há tanto tempo? Ai, o corpo de fulano tá tão bonito, por que o meu não fica assim? Ai, o cabelo, tudo. Eu acho que é muito, hoje em dia, tá mexendo muito com a cabeça das pessoas, rede social, muito mesmo. Eu mesmo, tem época que eu falo, gente... Calma aí, eu preciso desativar meu Instagram pessoal e focar no meu trabalho, porque você fica bitolado naquele negócio ali e você sempre está se diminuindo, você não enxerga as coisas que você construiu no decorrer do tempo, que não são poucas, são muitas. Tem até... Não, pode falar. Tem a competitividade quando você vira mãe, por exemplo. Às vezes, a outra empresária, sua amiga, ou então uma pessoa distante. Nossa, ela foi mãe e com 2 meses já voltou a trabalhar. Você não tem que se comparar com isso. Cada uma tem o seu tempo. Sim. Então, tem muita dessa competitividade. Mas, não sei o que vocês acham, eu queria a opinião de cada uma de vocês. Se começou a falar sobre mulher empreender, se a gente for parar para pensar... Toda a nossa história não tem muito tempo. Se a gente for parar para pensar assim, vamos lá, há 50 anos atrás não se falava de empreendedorismo feminino. Não. E a gente parece que não, mas 50 anos atrás não é tanto tempo assim. Não é tanto tempo. Então, vocês não acreditam que o empreendedorismo feminino, querendo ou não, é algo novo? E é por isso que ainda está sendo desenvolvido, porque existem ainda tabus, existem diversos tipos de
de situações, né? Até mesmo existem alguns bloqueios ainda da sociedade, existem bloqueios da própria mulher também. Da própria mulher. Então, vocês acham que isso é uma evolução, e aí aos poucos, porque já se está aceitando mais, e tanto que o crescimento de se falar de empreendedorismo feminino, de grupos de empreendedorismo feminino. Então, isso que vocês estão falando não é porque está sendo desenvolvido ainda tudo isso, e aí por isso que, de repente, como qualquer coisa na vida, como é tudo muito novo ainda, então é por isso que ainda está sendo estruturado? Faz sentido. Qual é a opinião de vocês? Então, eu acho que hoje, na minha opinião, né? Eu acho que hoje esse lance de empreendedorismo, de grupos, de tudo, já está se vendo mais do que antigamente, né? Se você vê há 10 anos atrás, não tinha o que tem hoje, né? Tanto que as pessoas hoje estão preferindo investir no comércio, empreender, do que ser CLT. Tem muita gente que começa a trabalhar, vai no salão, começa a trabalhar no salão, trabalhou ali 1 ano e vai empreender. Sai do salão, vai empreender, não quer mais ser CLT. Eu acho que está crescendo muito, né? Esse lance de empreendedorismo, das pessoas. E cada dia que se passa tem uma oportunidade. Sim, mas eu falo especificamente da mulher, do empreendedorismo feminino. O que vocês acham? Eu acho que depois da pandemia também, né? A gente teve que conviver com a gente mesmo, dentro de casa, né? E aí, acho que muitos talentos foram sendo descobertos. A terapia, por exemplo, foi algo que, na época da pandemia, eu hoje só atendo online, né? Eu atendi antigamente presencial, mas hoje, depois da pandemia, o atendimento online, ele se tornou comum. Então, eu acho que muitas pessoas também procuraram se enxergar e descobrirem quem elas são. Então, acho que por isso que hoje o empreendedorismo feminino, ele vem com tanta força. Porque essas mulheres, elas começaram a realmente olhar para dentro delas e verem o potencial que elas têm para poder crescer. Concordo. Exatamente. Na própria pandemia, concordo completamente. Tiveram tempo, nós mesmos tivemos tempo de estudar, ver que eu gosto disso, que eu gosto de arte, eu gosto de pintura, eu gosto... Enfim... Descobrir os próprios talentos, descobrir novos talentos, novas coisas. Enfim, também acho que aumentou muito mais. Sim, aumentou. Por exemplo, quantos grupos masculinos vocês conhecem como os grupos femininos de empreendedorismo? Nenhum. Todos os grupos que eu conheço, a grande maioria são de mulheres. As mulheres se uniram, né? Sim, por isso que eu falo que eu tô vendo como é uma evolução. Acho que tudo é uma evolução e ainda estão acostumando ainda. Então, acho que as mulheres ainda estão se acostumando. Assim, muitas já se encontraram, mas muitas ainda estão se acostumando com a parte de empreender. Então, e aí, como tem muita coisa ainda do passado, né? E ainda tem muitas tradições. Não se acham capazes, ou que tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos. Sim. Eu acho que não é nem a questão de capazes, eu acho que é uma questão de... Assim, não, eu posso estar equivocado, mas eu acho que é uma questão da evolução mesmo. Por exemplo, eu acho que a nossa geração, não, porque eu também não sou... Tenho 38 anos. Mas eu digo que eu acho que a geração, por exemplo, do meu filho, que está com 13, e aí eu acho que as meninas, a partir daí, já vão... Pode ser que já estejam mais preparadas, e aí, de repente, já vão ter mais essa questão de competição e tudo. Que acredito que... Eu não sei, vocês que podem dizer muito melhor do que eu, né? Que no final, mesmo que tenham algum tipo de competição, mas no final vocês, quando o calo aperta, vocês se unem. Se unem. Sim. E assim, é engraçado de falar isso, porque eu hoje, como eu falei, eu trabalho em home office, trabalho em casa, e a minha filha vê muito ali da minha rotina, né? E às vezes ela até brinca, mamãe, vou trabalhar. E ela pega o notebookzinho dela de brinquedo, coloca ali do lado e finge que está trabalhando. Então, eu acho que essa nova geração, ela vai vir muito forte com isso. Eu não me vejo voltando para um CLT.
Então, eu acho que essa nova geração que estão vendo as mulheres, né, ali se empoderando, criando ali o seu empreendedorismo, tendo a sua autonomia financeira, elas também vão começar a caminhar por esse caminho. Sim. E aí, aproveitando aqui para fazer já um tema polêmico, né? Que a gente gosta de polêmica também. A gente está falando aqui sobre o empreendedorismo feminino, a competitividade, que aí é quase um trava-língua, né? Ainda mais para quem é gago. Esses grupos que a gente vem acompanhando, que vocês acompanham e que vocês olham, esses grupos, vocês acham que é mais voltado mesmo à ajuda? Ou vocês acham que existe dentro do grupo algo mais de vaidade, mais de ego, para de repente tentar aparecer? Dos grupos que vocês já participaram, que vocês participam. Grupos de empreendedorismo mesmos, né? Que a gente está falando sobre Instagram, competitividade e tudo, que a mulher se compara. E aí se formam grupos, que a ideia de grupo de network é fazer network. Mas vocês acham que esses grupos mais estão ajudando ou não? Eu acredito que seja mais no sentido de ajuda. Mais no sentido de ajuda? Ajuda tanto empresarial, de gestão financeira, nós mesmos falamos, né? Que na faculdade não aprendemos sobre ter uma empresa, sobre ser empresária. E a vida também não nos prepara para isso. Não somos incentivadas, enfim. Então, esses grupos, pelo menos dos que eu participo, eu vejo que é muito mais uma ajuda nesse sentido. E uma apoiando a outra, botando a outra para cima. Nós sempre estamos nos vangloriando, enfim, nos elogiando. Não só elogiando, mas de uma forma... apoiando mesmo a outra. Uma ajuda e apoio. E com toda mulher que eu conheço hoje, que eu sei que é empresária, sei que é empreendedora, eu também motivo essa pessoa a participar de outros grupos assim. Do mesmo que eu tô, de outros, até mesmo criarmos outros. Pelo que você mesmo falou, né? Que agora esses grupos de mulheres empresárias unidas estão crescendo bastante. E eu incentivo 1000 vezes mais da gente criar mais e mais e mais. Porque é uma união de quando nós nos unimos, é uma união muito poderosa. Muito forte o que fazemos, o movimento que fazemos umas para as outras. Por exemplo, eu tô te conhecendo hoje, mas se a gente está aqui, sentadas, estamos conversando. Daqui a pouco, se sairmos para ir jantar juntas, vamos virar amigas, vai uma botar a outra para cima de uma forma mágica, que eu acho que talvez seja um dos nossos poderes de mulheres. E aí, aproveita... Pode falar. Ontem eu fui aplicar uma mentoria e é uma mulher que está começando também no empreendedorismo, ela quer sair da CLT e eu falei para ela, você precisa se inserir nesses movimentos. Você precisa fazer parte, porque a nossa mentalidade muda. Porque você começa a ouvir a história de outras mulheres, de como ela está vivenciando, de como está conseguindo fazer dar certo. E esse apoio que tem, né, de você conseguir crescer, de como você faz. E quando você está inserida no meio, você começa a também perceber, cara, eu sou capaz de fazer aquilo ali. Muito. Eu tenho potencial. Abre, né? Exatamente. Vira aquela chavinha, né? A gente desabrocha, né? E eu cheguei mais ou menos a esse nível, né? Você falando aí, parece que está falando de mim. Porque... eu tô muito tempo no mercado, mas fiquei muito tempo focada naquilo ali, na técnica, em tudo. Aí o empreendedorismo, a mente, estar com outras mulheres, com outras pessoas de outras áreas, ter essa troca, né, que a gente está tendo aqui. Tinha muito tempo que eu não tinha. Então, tá aqui tá sendo muito bom, porque são profissões diferentes, são histórias diferentes, que é muito gostoso. Que se conectam, né? É exatamente o que você falou. Hoje a gente tá aqui, a gente troca telefone, tá ali no grupo, depois marca alguma coisa, é muito bom. Tanto para a vida pessoal quanto para profissional, né? É um local seguro, estarmos entre nós, né? Saber que dividimos não é só glamour, né? Tem os problemas também atrás. O off, né? Exatamente. Todo mundo tem, que não existe essa profissão perfeita, né? E é isso. E o quanto vocês se consideram ambiciosas? O que vocês veem lá na frente? Mundo? Não sei. Como responder essa pergunta, né? Como responder essa pergunta? Mas
Parece pergunta de RH, né? De É. quanto tempo que... Entrevista Mas de aí, emprego. o quanto vocês são ambiciosas? Já vi que... Muito. O quanto? Até que ponto que vocês imaginam? Até o limite da ética, mas a ponto de querer estar ali no mundo inteiro. Né? De levar o meu negócio para o mundo inteiro, mas sempre de forma ética. Eu digo que eu não era uma pessoa, assim, muito ambiciosa até entender o que era o empreendedorismo e até querer isso para minha vida. Porque eu acho que depois que você começa a ver, poxa, dá certo, eu melhoro a minha vida, eu melhoro a vida das pessoas que estão à minha volta, eu consigo transformar outras vidas também. Eu acho que é uma ambição de você querer, no meu caso, de querer crescer e querer levar outras pessoas junto com você para mostrar que, olha, vamos fazer isso dar certo, você tem um potencial danado para fazer, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Então, eu acho que é uma ambição nesse sentido, de você querer crescer, mas nunca perder o seu propósito, né? Daquilo que você... acho que foi o Pedro que falou isso, de você... quando você conta a sua história, você relembra o seu propósito. E muitas das vezes, a gente, quando entra no empreender, a gente começa a falar muito sobre os títulos, mas eu acho o diferencial do Leste Empreendedor é exatamente isso. É você resgatar o seu propósito. Por que você começou? E você precisa sempre lembrar disso para você não se perder no meio do caminho. Eu acho que eu já fui mais. Eu acho que hoje eu estou bem menos. Até sobre foco também. Mas eu sempre tive na minha cabeça que minha ambição tem que ir até onde eu não preciso passar por cima de ninguém. Se eu puder ir bem longe, com foco, com determinação, eu vou, mas sem passar por cima de ninguém, sem dar rasteira em ninguém. E eu sei que pode ser devagar, mas minha hora vai chegar. Exato. E quando a gente pensa também a ambição no sentido de nós crescermos, de nossa empresa crescer, e a gente pensa, e pensamos também no nosso cliente, me vem na cabeça, poxa, quanto mais o meu escritório crescer, quanto mais a minha empresa crescer, mais eu vou conseguir levar não falando de mim ou do meu escritório, mas o meu propósito, transformar vidas. Então... Ser ambiciosa nesse sentido é uma coisa boa também, porque eu vou estar transformando cada vez mais vidas. Isso é muito bom. Empreender você tem que ter, né? Um pouco de ambição. Se você não tem, não flui. Não sai do lugar. Flui, gente. Não tem como. Aí agora eu quero fazer uma dinâmica com vocês, que é o seguinte. Cada uma vai olhar para uma câmera primeiro. Por exemplo, você vai olhar para aquela câmera ali. Vocês duas vão olhar para aquela câmera lá. Eu quero que vocês olhem para aquela câmera e digam uma mensagem. Falem uma mensagem para uma mulher que é empreendedora que está pensando em desistir. Meu bem. Então, se você é uma pessoa que está pensando em desistir agora da sua carreira, lembra que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, sonha grande, seja positiva, pensa positiva, porque as coisas vêm até você. Você atrai aquilo que você pensa, aquilo que você emana. Eu era uma pessoa que não dava muito valor para isso, não acreditava tanto nessas coisas. E hoje, depois de uns anos já, desde que eu passei a estudar mais sobre Deus, sobre a Bíblia, que eu comecei a me conectar mais comigo mesma, eu comecei a ter muito mais prosperidade. As coisas começaram a acontecer muito mais rápido. E o melhor conselho que eu posso te dar, além disso, esteja em movimento. Se coloque em movimento, se coloque em ação. Porque se você estiver parada na sua casa, pensando em desistir, só pensando e não faz nada, de fato, nada vai acontecer. Então, se força a estar em movimento, que aí sim, as coisas vão começar a acontecer, você vai ver, dá o tempo, respira, esteja bem. Se você não está bem, começa fingindo, se convence de que você está bem e as coisas vão começar a acontecer. Se coloque em movimento. Lidiane, aquela câmera ali. Então, para você que está pensando em desistir, primeira coisa que eu tenho para falar é que nada nessa vida é fácil. Não tem como vir tudo de mão beijada. Eu já passei por muita coisa. Eu costumo falar com os meus clientes, com os meus seguidores, que eu acho que a última coisa que você tem que fazer é pensar em desistir. Porque
A gente está na luta e todos os dias não existe essa empresa, essa empresária que tenha só glamour, que tenha essa vida perfeita que a gente acha que todo mundo tem. A grama é mais verde do vizinho. Gente, toda empresa, todo empresário tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, tem os seus leões para matar todo dia. E é isso, a gente não pode desistir, a gente tem que colocar o joelhinho no chão, orar, porque se Deus abrir uma porta, Ele não vai fechar, Ele não deixa fechar de jeito nenhum. Mas a gente precisa ter determinação, ter confiança, ter fé e todo dia orar, gente. A gente não pode cansar de orar, porque Deus ajuda. Eu sou prova viva mesmo disso, que eu costumo dizer que Deus na minha vida, às vezes eu penso, Senhor, será que vai dar certo? Na mesma hora eu olho e digo, já deu. E levanto da cama, vou e deu o dobro de certo. Isso aí. Mas desistir nunca vai ser a palavra. Gleice, aquela câmera ali. Então, se eu posso dar uma mensagem, né, deixar uma mensagem para uma mulher que tem pensado em desistir, é que eu tenho lido um livro que é Uma Vida com Propósito, e esse livro fala que a gente só encontra o nosso propósito caminhando. E esse caminhar, muitas das vezes, ele não é fácil, né? E principalmente, dar o primeiro passo, ele é o mais difícil na nossa vida, né? Mas eu acho que o mais importante é você se permitir viver os seus processos, se permitir viver os momentos desafiadores também da vida, mas sempre lembrar que a gente só aprende caminhando. E quando a gente caminha, né, com um propósito, quando a gente caminha com fé, a gente consegue chegar ao nosso objetivo e entender qual é o nosso propósito de vida. Eu vejo que muitas pessoas pensam em desistir porque às vezes não reconhecem ou não sabem qual são o seu propósito. Mas se eu tenho uma mensagem para deixar, é essa: caminhem, porque a gente encontra aquilo que o que faz sentido para a nossa vida, e a gente começa a desabrochar nesse caminhar. Verdade. E qual é o propósito de vocês, de cada uma de vocês? A gente já respondeu sobre a ambição que teve mais uma... Mas qual é o propósito quando vocês chegaram, um momento que vocês falam, esse é meu propósito, é por isso que eu levanto todo dia, é por isso que eu luto? Pode começar, Gleice. Então, eu levanto todos os dias pela minha filha, pelo meu esposo, que são os meus maiores incentivadores. Se hoje eu estou onde eu estou, é porque eles acreditam, às vezes, até mais em mim do que eu mesma, a minha mãe, e porque eu acredito que tudo na vida tem um propósito, né? Deus, ele separou cada um com uma missão, com algo a ser cumprido. E o meu propósito, Pedro, hoje eu posso dizer assim, com certeza absoluta, eu sou muito grata por ter a coluna no Leste Empreendedor falando sobre saúde mental e empreendedorismo feminino, e com toda certeza o meu propósito é realmente mostrar para as mulheres que elas são capazes de crescer. Eu digo que é como um plantio, né? Muitas das vezes é uma sementezinha ali, numa terra num solo fértil, mas que muitas das vezes essas mulheres não reconhecem o seu potencial, e o que eu posso fazer através da terapia, através da psicologia como ciência, é ajudar essas mulheres a se reconhecerem nos seus papéis, a quebrarem muitas das vezes crenças que limitam elas de avançar. E o meu maior prazer, eu acho que a minha maior alegria é quando eu vejo uma mulher falando assim, Gleice, olha como deu certo. Olha como eu venci, olha como eu estou crescendo, olha como as coisas estão melhorando quando eu passei a acreditar em mim. Então, acho que o meu propósito de vida é esse, acreditar no potencial do próximo, daquelas pessoas que Deus ele coloca ali ao meu caminho, e ajudar essas pessoas a caminhar e encontrarem sentido na sua vida. O meu propósito, que eu sempre falo isso, né? Eu acho que Deus me colocou nessa terra para cuidar das pessoas, no meu caso de mulheres, né? Quando eu vejo aquelas mulheres ali transformadas, não só o cabelo, mas parece que a gente transforma ela mesmo, assim, de dentro para fora. Eu paro e penso, agradeço a Deus e falo, Senhor, obrigada pela minha profissão, obrigada por me permitir cuidar de uma outra pessoa, porque não é só o cabelo, né? E hoje, eu acho que minha força maior
é minha família, é minha filha que me faz levantar todos os dias, porque tem dias que a gente tá cansada, que a gente diz, Senhor, eu não queria ir hoje, mas eu vou e entrego o meu melhor e vejo que realmente é isso que eu quero e vou continuar cuidando de mulheres, que eu amo cuidar de mulher. Gabriel? Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de ouvir. Gosto muito de ouvir histórias, de saber. Então, quando vem um cliente, vem uma pessoa pra gente e conta o sonho dele e fala, eu tenho o sonho de construir essa casa, eu tenho o sonho de ter a minha sala comercial, de ter o meu escritório. Então, eu percebo que o meu propósito, quando eu escuto a pessoa falando daquele sonho e ver aquele sonho sendo realizado, é uma felicidade tão grande para mim, não só por saber que eu estou fazendo parte daquilo, mas de ver pessoas felizes. Então, eu vejo que através do meu trabalho eu consigo também ajudar as pessoas a literalmente realizarem os sonhos dela. Por exemplo, eu tenho uma cliente que fez um projeto com a gente de uma sala comercial. Ela falou, meninas, vou fazer aos poucos. E a cada conquista que ela vai tendo, cada coisa que ela vai comprando, cada parede que ela faz ali, a reforma, ela vai contando pra gente. Então, é uma felicidade tão grande que a cada cliente que chega para nós contando aquele sonho. No início do projeto, a gente sempre faz um briefing. Então, tem uma conversa de pelo menos 2 horas com os clientes. Tem cliente que chora com a gente, que conta tudo, que, enfim, são perguntas bem detalhadas que fazemos, falando desde psicologia até parte técnica, de como que vão ser as gavetas. Então, é bem completo mesmo. Então, ali, conseguimos escutar muita coisa do cliente. E quando vemos tudo realizado e o cliente falando, é isso, estou muito feliz, é ali que eu deito com a minha cabeça tranquila no travesseiro e falo, estou fazendo um bom trabalho, graças a Deus. Eu fico muito feliz com isso. E então, isso preenche o nosso coração. Eu sinto que esse é o nosso propósito. Muito bom. O empreendedorismo, o que o empreendedorismo fez com vocês? O empreendedorismo, com o empreendedorismo feminino, ou com o empreendedorismo no caso, né? Vocês deixaram de ser? Tímida. Com o empreendedorismo, você deixou de ser? Deixa eu pensar já e falar uma palavra. Eu passei a acreditar mais. Eu deixei de ser uma pessoa que talvez vivia num comodismo para me lançar de verdade. Eu acho que eu deixei de ser procrastinadora. Acho que é essa a palavra, Procrastinadora, né? sim. Que eu procrastinava muito. Acho que hoje eu vou lá e faço sem desculpa. E tô correndo atrás aí de deixar de ser tímida. Espero que o empreendedorismo ainda faça isso. Já tá vencendo hoje. O empreendedorismo força a gente, né? Também a não procrastinar mais, porque senão, como é que chega cliente? E antes de vir para cá, eu falando lá com o pessoal do Instagram sobre isso, né? Falei, gente, vai ser minha primeira vez, eu sou muito tímida, eu era uma pessoa... tímida? Que isso, gente? Muito. Falou aqui pro cacete. Muito tímida eu falei, eu era uma pessoa de um jeito e hoje eu me vejo e com as minhas clientes eu sou totalmente diferente. Eu não sei como que é isso. Tem lugares, eu acho que é porque a gente está à vontade, né? Porque tem lugares que te deixa paralisada. Eu fico, meu Deus, será que eu vou conseguir lá? Aí todo mundo, não, vai dar tudo certo, você vai brilhar, não sei o quê. E é isso. E por que você deixou de ser tímida com o empreendedorismo? Justamente pela resposta da Lidiane de ter que deixar de ser procrastinadora. Então, eu mesma fui me obrigando a estar em locais que me colocassem fora da zona de conforto. Então, eu não posso atender um cliente sendo tímida. Como que eu vou apresentar a casa dele? Como que eu vou... Se ele tá ali, confiando em mim, o sonho dele, de fazer a casa dele, como que eu vou falar? Esse é seu banheiro. Não posso falar assim. Então, eu vou apresentar o banheiro dele, vou apresentar a suíte dele, vou falar como se eu estivesse... Como se fosse para mim também. Então, eu não posso ser tímida, retraída, para apresentar o sonho de alguém. Eu tenho uma responsabilidade muito grande nas mãos. Então, fora todo o quesito de ser empreendedor também. Então, eu não posso ser tímida. Como que eu vou vender o meu projeto também sendo tímida? É impossível a gente ser E hoje a gente empresária. vive do digital, né? Então, a gente precisa aparecer, precisa estar ali. Como que não vai fazer, né? Exato. A gente começa ali só postando uma foto e escreve um negocinho. Depois coloca a mão, faz o vídeo com a mão. Então, aos poucos,
estamos sendo obrigadas a deixar de ser tímidas. Então, o empreendedorismo me fez deixar de ser tímida. Entendi. Tá. Eu digo, isso pra mim, né? O empreendedorismo me fez deixar de ser medroso. Se tem uma coisa que eu era medroso ao ponto de tentar fazer alguma coisa diferente. E aí, hoje eu já sou conhecido de outra forma, né? Que eu sou meio, já não bato muito bem. Porque, tipo assim, isso daqui é muito arriscado. Vai ver. Então é o que eu vou fazer. Exato. E aí, o meu terapeuta que se lasque, porque aí eu Depois, jogo tudo em cima dele. Fiz isso. Não acredito que você fez isso, Pedro. Aí por isso que eu já tô no quarto terapeuta já, entendeu? Nossa. Tô brincando. Porque os caras não aguentam, mas aí falando sério. Gente, então, a gente fala sobre essa questão eu falo muito sobre o empreendedor. Eu estava falando contigo hoje, né, sobre os projetos e tudo. E uma coisa que me ajudou, que eu incentivo e sempre vou incentivar a todo mundo, se tem uma coisa que me deixou mais ambicioso, uma coisa que me deixou menos medroso, foi eu começar a fazer terapia. E aí, quando as pessoas falam assim, mas como assim? Então, a terapia, e é por isso que eu incentivo muito isso no Leste Vale, por isso que a gente tem uma coluna, por isso que a gente tem uma pessoa responsável, porque a terapia, ela fez com que eu me conhecesse mais, ao ponto de saber, esse daqui sou eu. Realmente, não sabia que era, e principalmente homem, né? Porque vocês sabem que tem uma coisa que a gente faz é tentar esconder o que a gente sente. Homem negligencia. E negligencia tudo. E aí o que eu falo, eu só me tornei mais ambicioso e menos medroso por causa da terapia. Que bom. E aí, para finalizar com vocês, eu quero perguntar para vocês. E aí depois eu vou pedir para vocês se apresentarem para o Instagram e dizer o que vocês fazem. O que vocês acham de um movimento de empreendedorismo feminino iniciado por um homem? É um pouco disruptivo, é diferente, causa uma certa estranheza e curiosidade, pelo menos para mim. Eu me senti muito curiosa para saber por quê, como. Para mim, me despertou curiosidade nisso. Eu também fiquei curiosa. É tanto que quando entrou em contato comigo, eu já fui lá em todas as redes sociais. Quem é o Pedro? Gente, como Por assim? quê, né? Quem é ele? Por quê? Eu acho você Mas muito corajoso. Interessante, né? Corajoso? Algo que não é comum. Por que corajoso? Corajoso porque você mergulha de verdade. Eu, assim, pelo que eu acompanho, tenho acompanhado, você mergulha de verdade no universo feminino. Sim. E você não é um cara que não dá voz, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Gente, é uma coisa muito confusa, tá? Eu vou confessar para vocês, porque eu tô no meio. Porque quando eu falo que eu tô no meio, é que, tipo assim, eu não consigo mais orbitar tanto no mundo masculino, que os papos, as conversas e tudo já são completamente, cara, não dá. E eu fico olhando, eu falei assim, gente, agora grande parte do tempo eu tô conversando só com mulheres. E aí o papo é completamente diferente. E eu fico assim, gente, eu tô no meio disso daqui agora. Não, eu falo, é uma coisa muito diferente, porque eu tô conversando, hoje eu converso, eu me sinto mais confortável conversar sobre negócios, empreendedorismo com uma mulher do que conversar com um homem. Isso daí foi para uma pessoa que era completamente tímida, como vocês estavam dizendo, com uma autoestima completamente lá embaixo, assim, mas muito lá embaixo. Então, assim, para mim, inclusive, bater papo, ter amizade e tudo, ou o que for, com mulher, para mim era uma coisa muito complicada, porque para quem não sabe, eu sou da área de TI. Então, totalmente diferente. Eu sou o universo, muito assim, masculino. eu já era completamente fechado. Aí do completamente fechado,
já não tinha, assim, os meus amigos eram tudo do mesmo padrão que eu, já não eram de falar muito, então, assim, como é que era você no universo feminino? Não existia. E aí, tanto que os meus amigos olham hoje e falam assim, Pedro, o que é isso? Do nada um monte de mulher pra lá e pra cá, no movimento, Falando isso, a beça. aquilo, você falando a beça e tal. E é muito interessante, como você falou, é disruptivo e no começo foi bem diferente. E hoje eu já tô ali no meio, ali pensando assim, caramba, eu não consigo mais orbitar no mundo masculino, que os papos conversas já são diferentes. Eu me conecto mais, mas eu fico lembrando, gente, mas eu sou homem. Aí eu... Sim, e aí por isso que eu falo assim, eu até brinco, né? Eu tava conversando com um amigo meu hoje de vocês estarem muito mais ambiciosas, porque tem até um meme, se vocês procurarem no TikTok, né? Tem lá, por exemplo, um cara que ele pergunta para homem e pergunta para mulher. E pergunta para mulher, quanto é que você ganha? Eu ganho tanto. Quanto é que você quer ganhar? Aí o cara, só isso tá bom. Aí você conversa com a mulher, quanto é que você ganha? 5 mil. Aí pra uma mulher, quanto é que você quer ganhar? 100. E tipo assim, já você viu que o padrão tá completamente diferente, né? É muita coisa, né? Cabelo, unha, maquiagem. Nosso lifestyle, né? Agora, gente, pra gente finalizar, eu vou pedir novamente para vocês olharem para aquela câmera, se apresentarem de forma profissional e colocarem como podem entrar em contato com vocês. Gleice, pode entrar em contato. Pode ir naquela câmera ali, Tá. se apresentar, falar o que você faz e o seu contato. Sim. Me chamo Gleice Santos, sou psicóloga clínica e mentora de mulheres. E hoje vocês podem me encontrar através do Instagram, @psicóloga_Gleice Santos. Tá. Lúria, naquela câmera ali. Eu sou a Lúria, arquiteta e cofundadora da Coabitar Arquitetura. Nós somos um escritório especialista em neurociência e psicologia aplicada à arquitetura. Fazemos projetos de casas, sabe aquela casa com cara de casa? E também fazemos projetos comerciais e corporativos para marcas conceituais. Então, se você quer um projeto fora da caixinha, que não siga tendências completamente diferentes, é com a gente que você deve falar. Você encontra a gente no @Coabitar Arquitetura. Chama lá. Lidiane, naquela câmera ali. Eu sou a Lidiane, sou especialista em mega hair e loiros. Vocês podem me encontrar no Instagram, @Estúdio Lidiane Garcia OFC. A gente é especialista em mega hair adesivado, trabalha com os melhores cabelos do mercado, incluindo o cabelo brasileiro do Sul. Então, se você tem essa necessidade, procura um cabelo de qualidade, já segue a gente aí no Instagram, já manda lá um WhatsApp, que vocês podem estar marcando uma avaliação gratuita comigo, tá? Que bom. Então, gente, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. E, gente, fiquem ligados nos próximos episódios. Não deixem de seguir as redes sociais delas, tá bom? Obrigado, valeu. Obrigada. Tchau.